Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro chamado A Mente Larval. E ele já começa com uma pergunta bem provocadora. E se o sistema operacional da nossa mente, sabe, o nosso software interno, estivesse totalmente desatualizado para o mundo em que a gente vive hoje? Vamos explorar essa ideia juntos? Para começar, uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça. A gente tem essa sensação de ser um eu único, coeso, que decide e age. Mas e se essa sensação de eu chegasse um pouquinho atrasada para a festa? E aqui está a primeira grande observação do livro. Existe um pequeno atraso, um espacinho de tempo entre uma ação acontecer e a nossa consciência dizer fui eu que fiz. E o ponto é, esse espaço não é um defeito, de jeito nenhum. É uma característica fundamental de como a gente funciona. Esse atraso já revela a primeira grande ideia do livro. Não tem um fantasma na máquina lá dentro no controle. Nós somos a própria máquina e essa máquina está rodando um programa bem específico. O livro dá um nome para essa configuração, interface larval. Pensa nela não como a essência de uma pessoa, mas como o sistema operacional da mente. A função principal dela, pegar a realidade, que é uma bagunça caótica de informações, e traduzir tudo isso para uma história que faça sentido, que a gente consiga acompanhar. O interessante aqui é a imagem que isso cria. Aquilo que a gente sente como nosso eu mais profundo, mais sólido, não é algo que simplesmente existe, é algo que é construído ativamente a cada momento por essa interface. E essa interface tem algumas regras, sabe? Ela traduz a realidade, faz de tudo para manter as coisas estáveis, foi ajustada para um mundo específico e o mais crucial de tudo, ela é cega para si mesma. Ela não consegue ver o próprio funcionamento. Então, se a mente é uma interface, o que acontece quando ela fica sobrecarregada de informação? Ela não trava, como um computador antigo. Ela tem um sistema de proteção bem engenhoso. Esse sistema é como um buffer de estabilidade. Quando a quantidade de dados que entra é maior do que a capacidade de processamento, a interface ativa um de 5 programas automáticos, ou loops, para conseguir lidar com essa sobrecarga toda. E aqui estão eles. O medo, que foca a atenção numa ameaça, a raiva, que mobiliza energia para a gente lutar contra uma injustiça, a nostalgia, que nos leva de volta para um passado seguro, o modo salvador, que nos empurra para ajudar, e o niilismo, que nos protege quando tudo parece inútil. Importante, não são falhas, são ferramentas de sobrevivência. Mas é aqui que a história dá uma virada. Essas ferramentas, que foram perfeitamente desenhadas para nossa sobrevivência, hoje podem ser a fonte de muitos dos nossos problemas. Por quê? Bom, o ponto central do livro é este. Nosso sistema operacional mental não está com defeito. De jeito nenhum. Ele foi perfeitamente calibrado, só que para um ambiente que simplesmente deixou de existir. É como rodar um software antigo num hardware super moderno num mundo completamente novo. O livro aponta para 4 mudanças gigantescas no nosso mundo que criaram esse descompasso. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma delas. Primeiro, o colapso da latência. Basicamente, o tempo que a gente tinha para pensar, para processar uma informação antes de ter que reagir, esse tempo evaporou. Nossa mente, que evoluiu para refletir por dias, agora é pressionada a decidir em segundos. Segundo, o fim do monopólio narrativo. Antigamente, poucas fontes diziam o que era a verdade. Hoje, a gente é bombardeado por 1 milhão de narrativas diferentes e o peso de decidir o que é real cai todinho nas costas do indivíduo. É uma carga cognitiva brutal. Terceiro, a chegada de parceiros cognitivos não humanos. Nosso pensamento não é mais um ato isolado, puramente biológico. A gente está o tempo todo interagindo com inteligências artificiais, seja no Google, no corretor do celular, e isso, sem que a gente perceba, está mudando o jeito como a gente pensa. E por último, o fim dos ciclos de feedback lentos. A velocidade com que o mundo muda é mais rápida que a nossa capacidade de adaptação. Antigamente, uma pessoa levava décadas para dominar uma profissão. Hoje, o que a gente sabe pode se tornar obsoleto em meses. E isso rouba a nossa sensação de estabilidade, de maestria. Certo. E qual é a consequência de rodar esse software mental desatualizado no mundo de hoje? O resultado é um tipo de custo invisível, que vai se acumulando. O livro chama isso de dívida de coerência. Pensa nela como o abismo que vai crescendo entre a vida que a gente diz que vive e a vida que os nossos atos mostram que a gente vive. E essa tabela ilustra isso de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem a política declarada,
a história que a gente conta sobre nós mesmos, nossos valores, nossas prioridades. Do outro, a política executada, os dados brutos de como a gente gasta nosso tempo, nossa energia. A dívida de coerência é o espaço entre essas duas colunas. E essa dívida não é só um conceito abstrato. Ela se manifesta de forma bem real. É aquela sensação de burnout, de estar meio perdido, à deriva. Ou como o livro diz de uma forma genial, a sensação de que a vida parou de compilar. Sabe? Como um programa de computador que simplesmente não roda mais. Quando a gente reconhece essa dívida não como uma falha pessoal, mas como uma consequência da estrutura em que a gente vive, a gente chega, inevitavelmente, a uma pergunta final. Se o nosso sistema operacional interno foi feito para um mundo que já era, a pergunta mais importante talvez seja: como seria uma atualização? O que a gente precisa fazer para adaptar nosso software para o mundo em que a gente de fato vive agora? Fica aí a reflexão.